Gente, eu acabei de ler uma matéria sobre essa música da Shakira em que ela lava a roupa suja em relação ao relacionamento dela com o Piqué no jornal The Guardian, que, diga-se de passagem, é um jornal respeitadíssimo na Inglaterra, e o jornal tá acusando a Shakira de misoginia, porque ele fala que a Shakira tá se comparando à atual do Piqué e dizendo que a atual é muito inferior a ela. Ao invés do jornal dizer que a Shakira escreveu uma música de empoderamento, de amor próprio, de percepção do próprio valor, ou do reconhecimento que as mulheres hoje em dia, elas não choram, elas são espertas e faturam, porque isso está na música, isso está na música. A Shakira diz, as mulheres hoje em dia não choram, elas faturam. Não! O jornal vai por uma outra vertente e chega e fala que a Shakira está sendo misógina. Bizarro! Então, eu sei que o assunto já tá meio batido, porque essa música já tem 2 meses, mas o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Pra quem não sabe, em janeiro de 2023, a Shakira lançou uma musicazinha, uma diss track, sabe? Em relação ao relacionamento que ela tinha com o Piqué, jogando toda a merda no ventilador pra lavar a roupa suja com o Piquezito. Isso tudo porque a Shakira descobriu traições e mais traições de anos do Piqué de uma maneira bem peculiar. Um belo dia, a Shakira acordou linda e bela e sozinha na casa dela e resolveu tomar o seu nutritivo café da manhã, abrindo a geladeira e pegando a geleinha de moranguinho que ela gosta. Quando ela abre a geladeira, o que ela vê? O pote da geleia de morango aberto. Aí ela para e pensa, ué, ninguém mais gosta dessa geleia? O Piqué odeia esse sabor? Aí tem. Mas aí, olha a jogada de mestre. Ela parou e pensou o seguinte, cara, se eu questionar o Piqué, se alguém chegou e abriu a minha geleia, ele vai dar aquele famoso gaslighting e vai falar, não, você tá maluca, nada aconteceu, só você que come essa geleia, então eu preciso ser mais esperta. Porque louca eu sei que eu não tô, mas eu preciso de provas, muitas provas. E aí o que a Shak faz? Ela resolve contratar um detetive, pro detetive tirar fotos e mais fotos do Piqué com a amante dele, o Piqué lá com a boca na botija, com a mão aquilo na mão. Aí, com essas fotos em mão, a Shakira resolve perguntar pro Piqué a questão da geleia. E chega e fala assim, Piqué, deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém, por um acaso, abriu meu pote de geleia e consumiu a minha geleia enquanto eu não estava aqui? E o Piqué chegou e falou assim, não, você tá maluca, você tá louca, você é a única pessoa que come a geleia. Ou seja, a Shakira já sabia da índole do cara. Aí a Shakira espera, ele mentir, aí depois pega as fotos assim e mostra pra ele e fala, tá bom, e essas fotos aqui significam o quê? Aí o Piqué... E aí, obviamente, eles terminam, a Shakira, a princípio, se preserva, eles pedem privacidade, falam que vão resolver isso entre eles e tal. A Shakira lança uma musiquinha que ia colar, falando que não foi culpa de nenhum dos dois, que foi culpa da monotonia e tal, pá. Foi culpa da monotonia. Mas, depois do relacionamento ter terminado, o Piqué me aparece, sei lá, um mês ou pouquíssimo tempo depois, já com a amante, em público, assim, pra todo mundo ver. E descobre-se que esse relacionamento que o Piqué tinha com essa mulher é um relacionamento de anos. Ele traía a Shakira há anos. E aí, através de um CSI da internet, descobriram, inclusive, que ela tava numa live que o Piqué fez e ela passa assim por trás, sabe? E a Shakira fica puta e escreve a música falando que o Piqué trocou um Rolex por um Casio e trocou uma Ferrari por um Twingo, que é um carro da Renault, e que ela é melhor do que ele, e que ele não aguentou o rajado de casar com uma mulher tão maravilhosa quanto ela, e que ela não voltaria pra ele nunca mais. E aí, depois disso, a Shakira sai da Espanha, vai pra Miami, onde tá morando com os filhos, e vida que segue, toca o barco. E aí que vem a polêmica. Depois que você lança uma música assim, jogando toda a merda no ventilador, é óbvio que as pessoas vão ter alguma opinião sobre isso. Ainda mais se tratando de 2 celebridades mundialmente conhecidas. E aí, obviamente, as pessoas começam a fazer altas críticas à Shakira, falando que a Shakira não precisava dessa música, que não precisava se expor dessa forma, que não precisava expor os filhos dela dessa forma, e blá 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 blá. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as críticas daqui a pouquinho no vídeo. Mas eu quero me concentrar agora na música em si, porque isso é importante pra gente poder rebater o que o The Guardian falou, que na verdade a Shakira tá se comparando a mulher e sendo misógina por causa disso. E uma parte da música diz o seguinte, do amor ao ódio há um passo, não volte aqui, confie em mim, 0 ressentimentos, querido, eu te desejo felicidades com a minha suposta substituta. Eu vale por 2,22. Você trocou uma Ferrari por um Twingo, você trocou um Rolex por um Casio, você está indo rápido, vá devagar. Ah, muita academia, mas trabalhe um pouco o cérebro também. Ou seja, aqui
que percebemos na música que ela claramente critica ele, critica a inteligência dele, fala que ele se preocupa muito com o corpo, vai pra academia, mas não se preocupa com as habilidades cognitivas dele. Pois bem, quando a gente termina um relacionamento, principalmente se você leva um pé na bunda, a gente precisa de alguns mecanismos para que a gente possa desenvolver um entendimento do que está acontecendo. A gente se questiona o porquê de tudo ter acontecido, a gente se culpa, a gente fala que na verdade a gente poderia ter feito diferente para manter aquele relacionamento, e muitas pessoas usam milhões de técnicas que existem exatamente para você chegar a uma conclusão sobre o que aconteceu e por que aconteceu. Tem gente que escreve, tem gente que vê filme, tem gente que ouve música e tem gente que faz música. Então, a meu ver, para mim, a Shakira estava ali escrevendo uma música como um momento de catarse, para poder entender tudo o que estava acontecendo na vida dela naquele momento. Todo aquele turbilhão de emoções que estavam surgindo por causa da separação de um cara com quem ela vivia durante anos e anos, acho que mais de 10 anos. E com quem ela tem 2 filhos. Então, assim, não é uma separação simples. Toda separação é um momento de ruptura. As pessoas precisam de um tempo para digerir, para assimilar o que aconteceu. E no caso da Shakira, ela assimilou através da música dela, através da arte dela. Essa é a forma que ela tem catarse. Essa é a forma que ela consegue, de fato, perceber o mundo. Você percebe? Então dizer que a Shakira está sendo marqueteira e que ela está monetizando em cima do sofrimento dela, eu acho que é uma análise muito rasa sobre a situação, porque nada impede dela estar sim monetizando o sofrimento dela, mas também estar no momento de entendimento do que aconteceu. Eu li uma matéria muito interessante na BBC que fala por que músicas de término de relacionamento são tão bem-sucedidas. E o motivo é muito óbvio, né? A gente consegue se identificar. Quem nunca levou um pé na bunda ou deu um pé na bunda em alguém? Quem nunca passou por uma desilusão amorosa? E aí essa matéria na BBC fala que existe um padrão nessas músicas, porque essas músicas se valem sempre de uma narrativa. E qual que é essa narrativa? É o seguinte: se sou eu que estou terminando com você, é sobre empoderamento, liberação e liberdade. Agora, se é você que está terminando comigo, pode ser sobre tristeza, amargura e em alguns momentos sobre vingança. E aí a matéria diz que a Shakira consegue combinar esses dois elementos numa única sentença, que é a seguinte: eu não vou voltar para você, nem que você chore, nem que você implore. E aí, segundo a narrativa, segundo o artigo, é sobre você explicar o porquê o término está acontecendo, o que de fato aconteceu. E aí depois você mostra como o narrador está reagindo ao término, do tipo a Ariana Grande em Thank You Next. Ela fala: I've learned from the pain, turned out amazing. Eu aprendi com a dor e agora tá tudo certo. E aí tem um desfecho da música em que o narrador fala qual que vai ser o passo adiante, o que ele vai fazer em relação a todo esse término, toda essa dor, se vai fazer do limão uma limonada, não é mesmo? Ou se vai falar como a Tay-Tay do tipo We're never, ever, ever getting back together, ou como a Adele que fala Never mind, I'll find someone like you. E no caso da Shakira, ela fala: eu sou muito melhor que você, meu amor. Então é isso, acabou, beijo, tchau, não vamos mais nos encontrar, exploda-se, foda-se você. Então essa música faz sucesso pela narrativa, mas não só por conta disso, é porque a gente gosta de uma fofoca, né? O ser humano ama uma fofoca, e em se tratando de 2 celebridades, mais ainda. Mas depois de todo mundo ter ouvido a música e ela ter sido um recorde de audiência no YouTube, a gente vai para as críticas, né, meus amores? Porque as críticas foram constantes, inúmeras e, a meu ver, infundadas, principalmente em relação à Shakira. As pessoas disseram o seguinte: a Shakira tá sendo infantil de fazer isso, ela mostra pouca maturidade, ela tá se expondo de uma forma desnecessária, ela tá expondo os filhos de uma forma desnecessária. Nem tudo na vida pessoal do artista precisa ser exposto e explorado comercialmente. Ok, galera, e aí qual a expectativa que vocês têm? É que a mulher fique quietinha, não fale nada e engula sapo, e aí o tempo vai passando, e aí o cara faz mais um vacilo, e aí ela engole o sapo de novo, aí o cara vacila de novo, e aí ela não fala nada, e ela se preserva, porque ela tem que ser linda, recatada e do lar, e aí a gente vai normalizando essa questão do homem ser babacão e a mulher estar errada de expor as falhas do grande e imaculado homem, porque ele é sensacional e ela, na verdade, ela tinha que cuidar da família, né? Ela tinha que se preservar, ela tinha que, na verdade, pensar nos filhos. Tipo,
não, galera. Não, é o momento dela, de catarse, dela entender o que ela tá acontecendo. Vou repetir isso daqui. Nunca na história da humanidade existiu um homem que fizesse uma diss track em relação ao relacionamento que ele teve com uma mulher em que ele fosse criticado. Quer ver um exemplo em relação a isso? Justin Timberlake com Cry Me a River. Ninguém criticou o fato de ter uma sósia da Britney Spears no clipe dele e ninguém falou que era uma coisa baixa de se fazer. Todo mundo elogiou e todo mundo aplaudiu. Enquanto isso, estavam criticando a Britney Spears por ter traído ele. A celebridade aí falou que a Britney Spears não seria mais um exemplo pra ninguém, não seria mais um exemplo pra todas as meninas que eram fãs dela. Então assim, você percebe que double standards, né? Double standards. E falando da crítica do jornal, falando que ela é misógina, eu acho importante a gente ler, né, o significado de misoginia para saber se é pertinente o que o jornal falou ou não. E olha só, para você que não sabe, misoginia, tá escrito aqui, ódio ou aversão às mulheres, aversão ao contato sexual com as mulheres. Não é isso que acontece na música, bebê. A Shakira tá tentando entender o que aconteceu com ela, criticando o Piquet pela postura dele e tentando se autovalorizar e se autoamar, falando que, na verdade, ela é uma Ferrari sim, e o Piquet, burro que é, optou, ao invés de uma Ferrari, por um Twingo. E aí, obviamente, o aspecto físico também entra na pauta. É natural que a gente, quando a gente leva um pé na bunda, ou quando a gente termina um relacionamento, ou quando a gente repara que a gente foi traído, que a gente se compare com a pessoa que motivou a traição. É óbvio, galera. Não venham vocês me dizer aqui que vocês nunca se compararam depois de uma traição, pensando, cara, mas será que eu sou um lixo mesmo? Será que essa pessoa é tão melhor? O que eu fiz? Onde foi que eu errei? Mas a minha interpretação em relação a isso não é que existe uma desvalorização dos atributos físicos da mulher que é amante agora atual, sei lá, ou que a Shakira é muito melhor que ela no quesito cama, ou que é muito mais foda, ou muito mais bonita, aquilo outro. Eu não acho que a interpretação seja essa. A interpretação que a gente tem que dar nessa história é sobre o aspecto ético, é óbvio, porque assim, eticamente falando, o cara traiu a mulher. E a outra sabia que o cara era casado. Então essa tal da Clara, né, que é a atual do Piquet. Porra, ela sabia aonde ela estava se metendo. O aspecto ético deixa a desejar. E veja bem, eu não tô falando aqui que não pode existir o relacionamento aberto e que, ó, meu Deus, você se relacionou sexualmente com milhões de pessoas enquanto você estava casado. Nada disso. O que eu tô falando aqui é que o que é verbalmente acordado entre duas pessoas é o que vale. Então, se eles estavam vivendo um relacionamento monogâmico, é importante que eles respeitem a monogamia no relacionamento. Se o relacionamento fosse aberto e ele pegasse quem ele quisesse e a Shakira pegasse quem ele quisesse, ninguém tem nada a ver com isso. A questão não é essa. A questão é que ele traiu ela enquanto ele estava num casamento que, pra Shakira e pra ele, a monogamia imperava, e é esse o erro. Então, eticamente falando, ele está um passo inferior à Shakira, é óbvio. E essa mulher, ainda que ela não fizesse parte da relação, ela também está, eticamente falando, inferior à Shakira, porque ela foi conivente com essa história. Ela foi lá e um cara que era casado, ponto. Então a Shakira se comparar a ela, falando que a Shakira é uma Ferrari e ela é um Twingo, é na verdade comparar os valores que cada uma carrega. Que pra mim, os valores de lealdade e fidelidade da Shakira durante o relacionamento dela eram muito mais importantes do que uma pulada de cerca, e a mulher simplesmente tem uma visão um pouco, a mulher que eu digo, a amante, tem uma visão muito deturpada sobre ética e sobre relacionamento, sobre monogamia, e não respeita um seio familiar. Tanto é verdade que a Shakira dá uma alfinetada assim no nome da mulher, porque a mulher se chama Clara, e na música a Shakira fala que claramente esta mulher não é uma boa pessoa. Que o que a mulher faz, essa tal de Clara? Ela pega a música da Shakira e faz um story no Instagram dançando a música da Shakira. Que coisa mais baixa que isso? Que coisa mais debochada do que isso? A mulher simplesmente conseguiu os 15 minutos de fama dela, ponto. Então, para resumir, foi muito importante a Shakira lançar uma música dessa, porque apesar das críticas falando que ela não precisava se expor dessa forma e que ela precisava se preservar, quantas e quantas e quantas mulheres normalizam e normatizam esse relacionamento tão duvidoso, tão tortuoso, tão distorcido, tão deturpado com um cara hétero porque tem que manter a linha em prol do casamento, ou em prol dos bons costumes, ou em prol de preservar a família. E aí o que acontece? A mulher vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo sapo, porque não é dada a ela voz.
Porque quando é dada a ela a voz, o que as pessoas fazem? Falam que a mulher é louca, falam que a mulher é isso, que a mulher é aquilo. E o pior de tudo é que eu vejo críticas e mais críticas em relação a Shakira, mas ninguém tá criticando o Piquet. No mundo que a gente vive, a sensação de impunidade dos homens héteros é tão grande que ele tem a sensação de que ele pode fazer o que ele bem entender, que ele não vai sofrer nenhum tipo de represália. O que é muito verdade, porque na própria música da Shakira, como vocês sabem, ela fala que ele trocou um Rolex por um Cássio, e depois o cara me aparece com um Cássio, exibindo um Cássio numa entrevista lá, num podcast da vida, falando que o Cássio agora tá patrocinando ele. Então assim, o cara vai ser sempre garanhão, ele sempre pode fazer o que ele quiser, ele pode trair, porque nada vai acontecer com ele, e ele ainda vai receber patrocínio, não vai perder nenhuma parceria comercial, nada. Agora, se fosse o contrário, certamente a mulher seria jogada em praça pública para ser apedrejada, se for um país que permite esse tipo de conduta, esse tipo de punição, ou, se não é um país que permite esse tipo de punição, a mulher vai ser jogada em praça pública virtual para ser apedrejada, cancelada virtualmente, o que vai ferir e vai manchar enormemente o nome dela. Então, olha... Mas aí o tiro meio que saiu pela culatra, porque as ações da Cássio diminuíram. Mas isso pra mim não é importante, você sabe por quê? Porque as ações sobem e descem todo dia. Alguma coisa pode acontecer na empresa, a ação diminuir, alguma coisa boa pode acontecer na empresa, o valor da ação aumentar. Então o que eu quero ver depois é se os resultados financeiros da Cássio melhoraram, se ela teve mais venda, se a rentabilidade dela aumentou, se a lucratividade dela aumentou, porque pouco importa pra mim a ação ter diminuído. Isso pra mim não é um parâmetro se o tiro meio que saiu pela culatra ou não. Você sabe por quê? Porque, por exemplo, a Dior com o Johnny Depp. A Dior com o Johnny Depp foi basicamente isso que aconteceu. Todos os outros parceiros comerciais do Johnny Depp cancelaram o contrato com ele. Ele perdeu o papel de Animais Fantásticos e Onde Habitam, ele perdeu várias publicidades que ele tinha, mas a Dior permaneceu com ele até o fim, porque ou acreditava nele, na palavra dele, em relação ao caso dele com a Amber Heard, ou porque estava sendo lucrativo para ela, né? Eu não sei dizer se as ações da LVMH diminuíram. A LVMH é o grupo que detém a Dior, mas o fato é que, enquanto o processo do Johnny Depp corria, e várias pessoas falavam que ele era um assediador e que violentava a mulher, a venda do perfume Sauvage da Dior aumentou absurdamente, sendo que era o perfume masculino mais vendido naquele ano. Então, assim, esse negócio de dizer que a marca Cássio foi afetada pela conduta do Piquet, porque pegou mal, pegou feio, e em tese a Cássio estaria apoiando um machismo desenfreado e apoiando uma traição, né? Porque de fato a Cássio está dando um prêmio pro Piquet, porque ele ficou impune em relação a tudo que aconteceu. Não sei se é verdade não, porque pode ser que a Cássio tenha lucrado bastante com isso, assim como a Dior lucrou bastante com isso. E galera, é óbvio, importante salientar que, olha pra mim, eu sou um homem cis, eu não tenho protagonismo pra falar sobre o papel da mulher na sociedade e pra falar sobre feminismo, isso é óbvio. Eu não posso ser feminista, porque a vivência e as experiências de uma mulher não são as minhas experiências, isso parece muito óbvio pra mim. Então assim, nenhum homem pode ser feminista, mas todo homem pode ser pró-feminismo, porque o lugar de fala do homem é de observador dessa história. E exatamente por ser observador, o que eu observo é que essas histórias de traição e do homem sair como garanhão e da mulher ser criticada, elas se perpetuam. Já falei aqui sobre o caso do Cry Me a River, mas vou repetir. Na época do Cry Me a River, o Justin saiu como garanhão da história, fodão, e a Britney Spears, ela sofreu o apedrejamento e cancelamento naquela época. E falando do Justin, mais uma vez, o caso dele do Super Bowl, pra mim, é bizarro, porque a Janet Jackson, ela foi considerada persona não grata pelo Super Bowl. Ela nunca mais pode se apresentar no Super Bowl, porque o cara tira o sutiã dela e o peito dela fica de fora. Agora, o Justin Timberlake, depois que isso aconteceu, já se apresentou no Super Bowl de novo. Então, assim, por que os tratamentos foram diferentes? Porque todas as críticas foram canalizadas em cima da Janet Jackson e nenhuma crítica foi canalizada em cima do Justin Timberlake. Se os dois estavam no palco e os dois participaram daquele momento constrangedor. Constrangedor não porque o mamilo apareceu, porque, diga-se de passagem, o Adam Levine do Maroon 5 já apresentou o Super Bowl também com os dois mamilos dele aparecendo e a Janet Jackson não pôde mostrar o mamilo dela. Mas assim, um momento constrangedor de sem saber o que vai fazer, porque hoje em dia eu acredito que de fato foi um acidente, que não era para mostrar o peito dela, mas isso é papo para um outro vídeo.
Quer ver um outro exemplo como essa história se perpetua e que macho escroto acha que pode fazer tudo? É o que aconteceu no BBB 20, que os caras comprometidos, que tinham, na verdade, namorada fora da casa, queriam seduzir as mulheres comprometidas porque isso ia manchar a reputação delas, ia pegar feio pra elas, mas não ia pegar feio pra eles. Os caras comprometidos queriam chegar nas comprometidas pra elas terem a reputação manchada. Eles não estavam preocupados com a reputação deles, porque a reputação deles não ia ser afetada com essa conduta completamente equivocada de seduzir todas as mulherzinhas para que elas pudessem sair da casa ou para que eles pudessem desestabilizar o jogo delas. E de fato aconteceu isso, porque o jogo da Boca Rosa foi desestabilizado. Ela era uma das vítimas, um dos alvos desses caras e de fato ela foi o quê? Saiu da casa. Então, assim, toda a estratégia dos caras deu certo, né? E depois ela terminou o relacionamento que ela tinha. Complicado, porque essa história se perpetua. Então, assim, respondendo a pergunta que eu joguei aí na capa do vídeo, não. A Shakira nunca esteve errada. Ela não esteve errada, nem quando ela jogou a merda no ventilador. Quem sempre esteve errado foi o Piquet, mas enquanto a gente achar que a conduta dele está normal, a gente vai ter um longo caminho para desestruturar esse tipo de pensamento extremamente nocivo. Porque assim, caguei pro Piquet, caguei pro Neymar, não gosto de futebol, caguei pra jogo de futebol, não tô nem aí. O Piquet não é meu ídolo, eu não sigo ele não é um modelo para mim. Mas o meu sobrinho de 15 anos de idade ama futebol, ama o Neymar, ama o Piquet. E aí ele olha para o Piquet e vê o Piquet tendo esse tipo de conduta, levantando o relógio Casio como se fosse um troféu, o troféu da infidelidade que ele cometeu, e pode achar que isso é normal. Porque o ídolo dele é o Piquet. E aí depois imagino eu que ele vê vídeos adultos na internet e o jeito que os homens nos vídeos adultos tratam as mulheres e vai achar que a relação homem-mulher é normal dessa forma e que a mulher vai ser submissa e que caso ele traia uma mulher tá tudo certo, porque ele vai receber um prêmio por ter traído. Minha preocupação é essa, é que essas pessoas são de fato modelos que são seguidos por bilhões de pessoas no mundo. Então eu acho que a Shakira fez um serviço e não um desserviço lançando essa música para dar voz às mulheres, para tentar de alguma forma alertar o mundo que assim, talvez o que o Piquet tenha feito tenha sido um pouquinho errado, sabe? É preocupante, é preocupante. Eu não tenho filho, mas assim, eu queria muito assim que os pais da minha geração, sabe, olhassem para os filhos e ensinassem desde a tenra idade como se trata pessoas, como se trata uma mulher, como se trata um homem. Mas eu acho, olha, sinceramente, do jeito que a humanidade tá, a gente tem um longo caminho, porque tá tão nas entranhas da sociedade que foi tão normal o que o Piquet fez, porque as críticas estão voltadas só pra Shakira, que é um longo caminho que a gente vai ter que seguir, galera, sinceramente. E a gente, todo mundo, porque eu, apesar de não ser mulher, eu faço parte dessa sociedade, eu, mais uma vez repito, como um papel de observador. Eu observo que isso não é normal, não é possível que alguém aqui, que tá falando aqui comigo, você aí, você acha que é normal a conduta do Piquet. Porque essas pessoas que estavam lá no podcast com ele, todas riram. O que essas pessoas estão rindo? O cara tá claramente mostrando que ele foi infiel e a galera tá aplaudindo. Enfim, é isso por hoje. Eu queria só dar minha contribuição aí, meus 50 centavos em relação a esse caso da Shakira e do Piquet. Eu espero que vocês tenham gostado, gostaria que vocês dissessem aí nos comentários o que vocês acham dessa história, se vocês acham que eu tô completamente equivocado, completamente errado, que eu não deveria falar sobre isso, que não é o meu lugar de fala, ou que o Piquet tá certo por alguma razão. Quero saber a opinião de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar o joinha, isso é muito importante pra mim. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo, comentar, a gente se vê no próximo vídeo. E tem uma coisa muito importante. Eu me esqueço sempre de me apresentar, né? Então, vou agora fazer isso no final do vídeo, né? Olá, meu nome é Marco, você está no canal Eu Não Sei Vocês, e eu não sei vocês, mas a vida é maravilhosa, tá bom? Um beijinho gostoso, galera, e um abracinho apertado.